Fica à vontade. É um privilégio, pastora. É um privilégio muito bom estar aqui com vocês, conhecer cada uma de vocês. E é tão interessante que nós estamos conversando antes de vocês chegarem e cada uma de nós temos uma história, né? Se eu for perguntar aqui, cada uma de um lugar do Brasil, cada uma tem uma comida preferida, cada uma tem uma história. Será que você sabe qual é a tua história? Hoje eu estava pensando, pastora Sula, na minha história. Porque por muito tempo eu vivi uma história que não era minha. Você sabia que você pode viver uma história que não é a tua? Você sabia disso? Eu vivi uma história que não era minha por muito tempo. Até que o Senhor Jesus me mostrou qual era a minha verdadeira história. Eu nasci num lar, minha irmã, meu irmão e minha outra irmã. 3 irmãos. E eu vim depois de 11 anos. Depois de 11 anos. E eu sempre tentei dar o meu melhor em casa, pastora Sula. Sabe? Sempre. Eu me sentia muito sozinha, porque meus irmãos já eram adolescentes e só eu de criança na casa. Eu me sentia muito sozinha. E eu sempre procurava assim fazer as coisas muito certinho para meu pai, para minha mãe. E eu crescia com aquilo que eu tinha que fazer o meu melhor para eles. E sempre era meu pai e minha mãe. Eu tinha que fazer o meu melhor para eles. Até que eu descobri que eu não estava vivendo a minha história. Eu estava vivendo a história que alguém colocou em mim, nos meus ombros. Por quê? Quantos têm filhos? A maioria tem filhos. Tome muito cuidado o que vocês falam, conversam com os adultos, com as amigas, quando seus filhos estão brincando, assim, distraídos. Tome muito cuidado. Por quê? Porque eu perdi quem eu realmente era, escutando uma conversa da minha mãe. A minha mãe estava com a amiga dela, sentada conversando, e eu brincando ali no tapete, né, sentada ali. E eu escutei a minha mãe falar para a amiga dela assim: a Evelise veio para salvar o meu casamento. E eu era muito pequenininha, gente. E olha o que acontece. Eu vou mostrar para vocês o que acontece, na verdade. Quando eu escutei isso da minha mãe, eu vesti essa responsabilidade de salvar o casamento do meu pai e da minha mãe. Então foi colocado em cima de mim uma missão. Então eu fazia tudo certinho. Não, se eu tirar nota 10 na escola, meu pai e minha mãe não vão brigar. Eles vão se acertar. Se eu não desobedecer, eles vão se juntar, eles vão ficar juntos, eles vão se amar. E eu sempre lutando. E você sabe que a coisa mais difícil é uma criança ter uma responsabilidade grande sobre os ombros dela. Ela não consegue se mexer direito, ela não consegue andar, ela não consegue se desenvolver. E por causa desse sentimento que eu tinha, eu fui esquecendo quem eu era. Eu fui esquecendo. Porque eu estava vivendo uma história que não era a que Deus criou para mim. Desculpa. Eu estava vivendo uma história que Deus não criou para mim. Eu lembro, gente, que a minha mãe não dormia no mesmo 5 aninhos. Eu lembro que eu acordei de madrugada, fui lá no quarto, peguei a mãe pela mão, falei: mãe, vem mãe, vem mãe, vem deitar aqui, deita aqui mãe, para ela deitar com meu pai. Eu sabia na minha mente, pequenininha de criança, que pai e mãe dormem na mesma cama, dormem juntos, né? E eu sempre cresci com isso. E eu fui me fechando, pastora Sula, fui me fechando. Eu queria tanto agradar eles que eu já não me conhecia mais. Eu não sabia mais o que eu gostava, o que eu não gostava, porque eu fazia só o que eles gostavam. E aí, chegou um momento que eu fui num retiro de mulheres. Quantas já participaram em retiro? Conferência, retiro de mulheres. É muito bom vocês participarem. Agora nós vamos ter o da pastora Sula, dia 22. Não faltem. Porque é nesses retiros que a gente aprende a nossa história. Deus fala conosco. Deus revela coisas da nossa infância que às vezes nós não lembramos.
E aí no retiro desse eu estava orando e Deus me mostrou. Peraí, colocar uma responsabilidade nos teus ombros que não é para você. Você está vivendo uma história que não foi a história que eu criei para você. Não são os planos que eu tenho para você. E nesse momento, quando eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, eu tinha 11 anos. O que Jesus fez? Ele tirou aquela responsabilidade que estava nos meus ombros. Ele falou assim, é isso aqui que eu tenho para você. Desde o começo. Isso aqui é o que eu escrevi para você. O que eu tenho para você serve em você. Fica bem em você. É leve de você usar. Tem o teu formato. Eu fiz especialmente para você. Então, essa aqui é a tua história. Então, aí eu comecei a descobrir, pastora Sula, que eu me anulei, eu me fechei para tentar salvar o casamento do meu pai e da minha mãe. Eu fui me perdendo. Eu já não sabia mais quem eu era. E por não ser tratado lá atrás, eu fui trazendo isso. Na adolescência, no casamento. Eu sou casada há 33 anos. E para vocês verem como isso é tão assim complicado, que quando nós íamos jantar no restaurante, eu e meu marido, o garçom vinha, né? O que você quer comer? Eu deixava ele pedir primeiro. E aí eu pedi o que ele pedia. Eu nunca pedi o que eu queria. Porque eu criei eu tenho que agradar o outro, eu tenho que agradar o outro, eu tenho que agradar o outro. E eu não sabia nem o que eu gostava, se eu gostava de carne, se eu gostava de frango, se eu gostava de peixe. Então eu pedia o que os outros pediam, o que ele pedia. E aí Deus começou a me mostrar, Belize, eu criei você única. Você tem uma história, você é especial. Eu tenho os planos perfeitos para a tua vida. E você não está sabendo desfrutar isso. Eu escolhi você, eu conheço você no ventre da tua mãe. Eu conheço você, o Senhor está falando. Mas será que você se conhece? Você se conhece? Rosa, deixa eu te fazer uma pergunta. Responde assim rápido, tá? Rose, né? Responde rápido. Me diga 3 coisas que falaram ruim de você na infância, que marcou você, se você tiver. Rápido, sem pensar. Só lembro assim de uma, que eu ia ser mais uma que enchia a casa da minha mãe de filhos. Isso? Ok. Qual é o teu nome? Jaqueline. Jaqueline, e você? Lembra alguma coisa ruim que falaram de você? Só apelido de escola mesmo. Apelido de Porque escola. eu tinha óculos, né? Uhum. Aí era 4 olhos, Olivia Palito, só. Ok. Agora me diga uma coisa boa, Rose, que falaram de você. Que eu era muito inteligente, que... sempre isso, que eu era muito inteligente. Muito inteligente. Você, Jaqueline? Mesma coisa. Mesma coisa? Só tem mulher inteligente nessa sala? Oh, meu Deus! Gente, eu tive que me reaprender. Quem é a Evelise? E eu fui na palavra. E aí, eu escondi uns papeizinhos aí debaixo do pratinho de vocês, que são os versículos que eu vou ler agora. E quem achar, pode pegar aí pra mim, que nós vamos ler, tá bom? Você vai me ajudar a pregar nessa noite. Tá entre Não, o Pires, tá entre o tá Pires. todos não, tá sorteado. Ah, Quem pegou o Filha Amada? Sou eu mesma. Ah, meu Deus! Lê pra nós, por favor. João 1,12. Contudo, aos que receberam, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém. Os que o receberam. Lembra que eu falei que eu vesti essa jaqueta, né? Essa história que não era minha, no momento que eu me encontrei com o meu Criador, com o meu Salvador. O que eu passei a ser? Filha amada. Porque eu recebi o Senhor Jesus. Então ali eu me tornei filha amada. Peraí, eu sou amada por Jesus. Eu não preciso sair por aí agradando todo mundo. Ele me ama. Não importa se meu pai disse que... Como é que ele falou? Não, foi meu pai não. Não, foi pai não. O que ele falaram de você?
que eu ia ser como as outras, que eu ia encher a casa da minha mãe de filhos. Isso, que eu ia ser mãe solteira, ia ter Sei, filhos sei. e ia ser mãe responsável. Não importa, importa o que Jesus disse para você. Você vai ser mãe de muitas mulheres cristãs. Você vai guiar muita gente para o Senhor, muitas filhas para o Senhor. Nas mãos do Senhor, nós estávamos conversando aqui antes de chegar, o que é errado, que a gente acha que é errado, nas mãos do Senhor, é perfeito. Você é perfeita, Rose. Viu? Quem que achou para mim? Quem pegou imagem e semelhança do Pai? Uhul! Vai lá. Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem em sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Você, como é teu nome? Aline. Aline, você é a imagem e semelhança do Senhor. Você já olhou para aquelas famílias? Quando você olha para o menino ou para a menina, meu Deus, aquele ali só pode ser filho de fulano, é a cara do fulano. Você é a cara do Senhor Jesus. Você é a imagem e semelhança do teu Pai amado, do teu Pai que te ama. Do teu Pai que te formou no ventre da tua mãe. Você sabia disso? E quando teu pai e tua mãe se uniram lá naquele momento, né? Jesus sabia a cor do teu cabelo, a cor dos teus olhos. Quantos fios de cabelo você ia ter. Você é muito valiosa para Deus, Aline. Você é muito preciosa para Ele. Você é imagem e semelhança. Você é a filhinha do papai. A filhinha do papai. Ok. Quem achou criada e conhecida? Você, Jaqueline, né? Salmo 139, versículo 3. Todos os meus caminhos são muito bem conhecidos por ti. Opa! Isso significa o quê, Jaqueline? Que Deus conhece tudo o que se passa com você. Você, às vezes, pode enganar uma ou outra, chegar aqui com um sorrisinho, né? Mas lá dentro está chorando. Mas Jesus sabe. O Senhor conhece todos os teus momentos. O Senhor conhece quando você nasceu. O teu primeiro dia de aula, o Senhor conhece. Primeiro namorado, não sei se você já teve namorado. Primeiro namorado. Não. O Senhor já sabe desse dia. Sabia disso? Se você não teve namorado ainda, o Senhor sabe quem é. Tem um marido que foi o primeiro namorado. Então tá bom. Então, ele sabe cada minuto da tua vida. Ele sabe as pessoas que se aproximam de você por interesse. As que mentem para você. As que te abençoam. Ele sabe tudo sobre você. Não só você, mas cada uma de nós. O Senhor sabe, o Senhor conhece cada uma de nós. Amém? Amém. Quem pegou o tesouro? Particular, tá? Uhul! Esse é bom. Êxodo 19:5. Agora, se me obedeceres fielmente e guardar a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentro de todas as nações. Uau! Saiba que... Como é teu nome? Esther. Esther. Saiba que você é o tesouro particular do Senhor. Nunca esqueça disso. Você é valiosa. Você é muito valiosa para Deus. Viu? Muito. Deus guarda você como aquela joia preciosa, assim. Sabe? Ele limpa, ele pule. Sabe? Ele se exibe com você às vezes. Sabia disso? Essa aqui é a minha joia. Olhem essa aqui é a minha joia preciosa. O Senhor se exibe com você. Amém? Amém. Quem pegou livre? Opa! Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Rose, Deus te fez livre. Não se submeta ao jugo nenhum de escravidão. Cobrança de pessoas, palpites de pessoas, comentários errados a teu respeito. Não se submeta a isso. Conheça quem você é no Senhor, o que o Senhor pensa, o que o Senhor fala de você. E esquece essas vozes que estão à volta. Viva para Ele, ouça Ele. Viu? Deus tem um plano grande para a tua vida. Que você não sabe ainda. Mas Ele vai revelar pouquinho a pouquinho para você. Viu? Fica ligadinha com Ele. Que você é livre. O Senhor te fez livre. Amém? Amém. Templo do Espírito Santo. Quem acha? Uhul! 1
Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês e santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que ele foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Amém. Portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Amém. Como é teu nome? Fátima. Fátima. Você vale caro. Olha, Deus pagou caro por você. Igual. Você é muito preciosa para Deus. E por você ser preciosa para Ele, como Ele diz aqui, Deus cuida de você. Viu? E quando a gente tem algo que a gente ama, a gente cuida, a gente protege, a gente guarda. E você é preciosa para Deus. Você é o templo do Espírito Santo. Ele ama habitar em você. Ele ama estar com você quando você está lavando louça, quando você está dormindo, quando você está tomando banho. Gente, eu amo quando eu vou tomar banho. É o meu momento com Deus. Eu entro no chuveiro, eu começo a cantar, começo a orar. Gente, as minhas maiores experiências com Deus, as maiores mensagens que eu recebo de Deus no chuveiro. As minhas, quando eu tô agachado no chão, limpando o chão. Sério? Então não esqueça disso. Você é o templo dele. E ele ama habitar em você. Viu? Em cada uma de nós. Deus sente prazer em cada uma de nós. E às vezes a gente tem que se lembrar disso. Porque as circunstâncias e tudo que está à nossa volta está o tempo inteiro nos lembrando de coisa contrária. Você não é capaz, você não vai conseguir, porque tem muita concorrência, porque você não vai dar conta. Nós temos que nos disciplinar a lembrar quem nós somos no Senhor. Quem você é para Deus. Amém? Todo dia eu sou valiosa, eu sou preciosa, eu sou o tesouro escolhido, o favorito do Senhor. Eu sou livre no Senhor. Amém? Eu sou o templo do Espírito Santo. Então nós temos que guardar isso e pensar nisso todo o tempo. Amém? Olha esse último aí. Quem tirou a amiga? Eu acho que foi você. Alô? Olha lá. Lê pra nós, Rose. Deixa ela ler que ela não leu nenhum. Isso. Qual é o teu nome? Tá. Sara. Amiga de Deus, João 15:15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos. Por tudo que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Olha só. Deus te chama, Sara, amiga dele. O que a amiga faz? Conta segredo, chora no ombro, desabafa, abraça, faz um bolo gostoso, né? Deixa eu te perguntar, você já sentou uma vez, preparou uma mesa linda dessa, com 2 lugares? Para você e para Deus. Eu já fiz isso, gente. Façam, sabe? Você preparar uma mesa linda, porque geralmente a gente capricha assim quando tem visita, né? A gente capricha, dá o melhor com essa mesa linda. Olha como tá linda essa mesa. E aí, para os da casa, nem tanto, né? Quem sabe prato descartável. Mas faz isso um dia. Prepara uma mesa bem caprichada. Deixa um louvorzinho no fundo. Senta ali e fala, Jesus, senta aqui comigo. Vamos conversar, vamos ser amigos. Viu, Sara? Faz isso de vez em quando. Jesus, meu amigo, senta aqui. Que o Senhor nos chama de amiga dele. Senta aqui, Jesus. Olha, Senhor, hoje eu estava lá, lavando a louça hoje de manhã, e eu estava pensando, e você vai conversando com ele, porque ele está ali. E ele é teu melhor amigo. Faz isso e você vai ver que delícia que vai ser esse café da tarde. Amém? Então, eu queria deixar essa mensagem com vocês hoje. Não vivam uma história que não é de vocês. Vigiem para que não coloquem algo nos ombros de vocês que vocês não têm que estar carregando. Um peso, um fardo. Deus nunca vai fazer algo para você para te machucar. Nunca. Tudo que Deus faz é bom, é perfeito e é agradável. Então, se você está sentindo aí uma dorzinha, um incômodo, sabe aquela sensação ruim, checa se você está no lugar certo. Checa se você está com as pessoas certas, com a amizade certa. Checa se você está no trabalho certo, na escola certa.
na igreja certa, sabe? Porque às vezes não, Deus tem plano para cada uma de nós aqui, e às vezes nós estamos fora desse plano, porque a gente não conhece a história que Deus tem para nós, aquilo que Ele preparou para cada uma de nós. Todas nós aqui temos talentos, temos dons, temos qualidades que Deus colocou dentro de nós, e Ele quer usar para Ele. Amém? Amém. Eu e você somos exatamente o que a Bíblia diz que somos, não o que as pessoas dizem, não o que o Facebook diz, não o que a moda diz, né? Só as magrinhas que são bonitas. Não é isso que Deus fala. Todas nós somos lindas do Senhor, favorita do Senhor, nação eleita, amém? Nós somos a menina dos olhos do Senhor, imagina. Você já tentou colocar o dedo no olho de alguém? Você vê o que acontece? Isso é quando alguém vem tocar a gente. O Senhor nos protege. O amor dele é tão grande por nós. E nós temos que conhecer esse amor. E não deixar que nada nem ninguém roube isso, tá? Eu e você somos exatamente o que a Bíblia diz que somos. Nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que podemos fazer. E podemos ir onde a Bíblia diz que nós podemos ir. Então que hoje, a partir de hoje, você possa analisar, fazer uma retrospectiva da tua vida. Como eu fiz quando eu era criança, que eu vim para salvar o casamento do meu pai e da minha mãe, não vim não. Eu vim para viver a história que Deus quis, que Deus escreveu para mim. E quando eu entendi isso, aí então é que eu comecei a viver. Que você possa analisar se você tem alguma coisa na tua vida que você ainda está, sabe, relutando, que está te incomodando. Peça para Deus, Senhor, me revela, me mostra, Senhor. Me mostra se eu estou fora de lugar. Me mostra se eu não me conheço, eu preciso me conhecer. E para você se conhecer, você tem que conhecer Deus. Você tem que chegar mais pertinho dele, orar, falar com ele. Chamar ele para um café desse, né, Sara? Chamar para um café desse. Vem cá, Senhor, vamos conversar, deixa eu abrir meu coração com você. Eu já abri meu coração com tantas pessoas que me machucaram, que levaram para frente o que eu falei. Só o Senhor nos conhece. Para você se conhecer, você tem que conhecer o Senhor, né? Amém. Então, gostaria que vocês fechassem os olhos, baixassem a cabeça. E eu queria saber se em alguma coisa você se identificou. Talvez você se identificou com a minha história. Você veio para salvar o casamento do teu pai. Ou quem sabe você veio, sei lá, quem sabe teu pai queria que você fosse professor e você queria ser médico e você não foi porque quis agradar ele. Ou quem sabe você faz as coisas para agradar o esposo e está se esquecendo de você mesma. Ou quem sabe você está prestando tanta atenção nos filhos, e esquecendo de você. Que nessa noite você possa se abrir para o Senhor e dizer, Senhor, eu quero tirar tudo que eu venho carregando, toda essa bagagem que eu venho carregando. E eu quero te conhecer em primeiro lugar, para que daí então eu possa me conhecer. Amém? Eu vou orar agora, você vai orar junto comigo, tá bom? Senhor Deus, eu oro por essas mulheres aqui, Pai. Coloco cada uma, Deus, diante do teu altar agora, Senhor. Pai, o Senhor conhece a história de cada uma e o Senhor tem uma história específica, escrita pelas tuas mãos para cada uma aqui, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que se porventura elas estão vivendo um personagem que não é o que o Senhor quis para elas, vivendo uma vida que elas não estão, Pai, no centro da tua vontade, que o Senhor venha hoje, Senhor, mostrar para cada uma aqui, Senhor, qual é a tua vontade para cada uma delas. Que o Senhor venha, Senhor, se revelar, Senhor, a cada uma. Que elas venham a se conhecer e a te conhecer melhor, Pai. Que o Senhor venha, Deus, curar, Senhor, as feridas, as lembranças, as mágoas do passado, Senhor, as palavras que foram ditas nesse processo que feriram, meu Deus. Que o Senhor venha trazer cura, Pai, nessa noite. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus,
E te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Te agradeço pelo teu Espírito Santo falando conosco, Pai. Nos ensinando, nos mostrando o caminho, nos mostrando a maneira certa, de uma maneira tão amorosa, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Jesus.